Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Arsênio Brauner, ele que é professor de Processo Civil e Constitucional e também é defensor público federal no Rio de Janeiro. Professor Arsênio, que esta semana ministrou as aulas aqui na TV Justiça, no Saber Direito, o curso Juizados Especiais Federais. Aliás, professor, eu já gostaria que o senhor nos passasse um pouquinho da sua experiência nos juizados especiais. Aliás, na própria Defensoria Pública, mas eu gostaria que o senhor, antes da gente até entrar nesse nosso bate-papo, conhecer um pouquinho o seu trabalho e melhor sobre essa sua trajetória, Sim. sobre a história e também a história dos juizados especiais. Fez parte das aulas aqui esta semana. Exatamente. Nós falamos na primeira aula da história de como surgiu esse método procedimental mais simples. Mas, de forma inicial, quero dizer que eu estou muito honrado de estar aqui recebendo essa honra, né, de poder falar aos senhores sobre questões da minha vida, né, jurídica. Bom, quanto ao juizado, ele tem uma origem em direito comparado que não é usada para o direito brasileiro, porque ele foi inventado no ano de 82 por um juiz gaúcho, o senhor Guilherme Antônio Jardim. Ele estava com muitos processos na sua comarca e resolveu fazer uma fase prévia conciliatória. E essa fase prévia gerou uma lei federal, a 7244, por força da pressão dos juízes. E essa lei 7244 é que acabou depois sendo constitucionalizada, em 98, inciso 1º, e gerou, depois de muito tempo, uma regulamentação pela Lei 9.099. Mas o Tanger Jardim, que foi desembargador, ele se aposentou como desembargador do TJ Gaúcho em 2002, ele não utilizou instrumentos de direito comparado que ele podia ter utilizado à época. Ele foi pragmático, ele simplesmente viu aquele monte de processo e tentou realizar uma fase conciliatória prévia. Por acaso, ou por gosto, não sei, o novo projeto do Código, do qual tem, inclusive, algum tipo de orientação, ele tem como primeira fase do nosso procedimento uma audiência conciliatória, antes mesmo de uma contestação. Exatamente o que o Tanger pensava como solução à justiça lá em 82. Então, de certa forma, ele tem uma importância muito grande para a justiça e para o processo civil brasileiro, por dar esse parâmetro, né, de uma tentativa conciliatória antes de um litígio propriamente dito em juízo. Eu tenho minhas reservas quanto à generalização dessa audiência, mas acho que a ideia em si é interessante. E aplaudo o Tanger por ter tido essa iniciativa corajosa, ainda mais num estado onde a corregedoria do judiciário é bem rígida quanto ao trâmite processual, quanto ao andamento dos processos, e ele ter conseguido criar isso foi realmente muito corajoso da parte dele. Professor Arsênio, quando o senhor diz que aí tem a atuação, o desempenho bastante rígido, no entanto, nós sabemos que o judiciário no Sul, em especial no Rio Grande do Sul, claro que os outros estados também, mas sempre tem decisões inovadoras ou ideias inovadoras, como a que o senhor nos trouxe agora. Por exemplo, o próprio modelo de recadastramento eleitoral em 86 surgiu a partir de uma ideia desenvolvida no TRE do Rio Grande do Sul. Sim. Com relação, e aí alguns até comentam, mas o pessoal do Sul está dando umas decisões mais avançadas. Mas veja bem, eu até sendo gaúcho, mas morando 6 anos no Rio, eu posso ter uma visão um pouco global dessa potencialidade dos gaúchos em gerar inovações. Eu vejo que hoje nós passamos por uma fase em que a justiça do Brasil inteiro está sendo ativista em suas decisões. O que seria ser ativista? Ela está constitucionalizando o direito material e o direito processual no sentido de dar uma prestação jurisdicional
efetiva. Eu dou um exemplo aos senhores, por exemplo, é um precedente, inclusive, do Supremo, a STA 223, que permite a suspensão de tutela antecipada 223, que permite o sequestro de verba pública para internação. Isso é inovador, porque não está na lei. Vem da jurisprudência para salvar vidas. Então, eu não preciso esperar um precatório para eu comprar um remédio de 300 mil reais. Eu sequestro verba pública, utilizando analogicamente o sistema do atraso de precatórios, hoje da emenda 62, e eu consigo salvar vidas em 24 horas, em 12 horas. Isso no Rio é uma realidade. Os juízes federais têm dos sequestros de verba pública de forma muito efetiva. Tanto que eu fui convidado pelo professor Marcelo Novellino para escrever um artigo em temas aprofundados do ativismo judicial. Exatamente, escolhi o tema ativismo em tutela de saúde, por ver essa importância no salvar a vida das pessoas, que o juiz pode implementar através da sua decisão. O que o senhor, então, passa nesse seu artigo? Eu passo no que é justamente ativismo judicial com tutela sobre com tutela de saúde. Isso, eu passo que o juiz ele teria uma possibilidade de, vendo no caso, uma gravidade de um caso, ele poderia passar por mecanismos não previstos em lei diretamente para aquele caso específico. Quais sejam? Primeiro ponto, sequestro de verba pública, se não há uma viabilidade, se não há uma viabilidade disso, uma multa ao servidor que está leniente no seu trabalho de saúde, uma multa pessoal, que se chama Contempt of Court, e ao final aí temos a multa de atraso processual astrente, que não costuma ser muito efetiva. Porque essa é uma questão bastante atual, e aí quando o senhor fala em tratamento, aí ele diz respeito a remédios e também cirurgias em geral. Fora do país, como é que fica? Aí é que está. A medicina brasileira, ela engloba hoje a maioria dos bons tratamentos mundiais. O que nós temos no Rio é auxílio transporte e auxílio manutenção para várias pessoas ficarem em São Paulo, por exemplo, em centros específicos que tratam de doenças de forma concentrada. Por exemplo, o chamado lábio leporino, ele tem um centro no interior de São Paulo de grande excelência, que nós conseguimos levar assistidos subsidiados pelo poder público quanto a transporte e quanto a estada, exatamente, e conseguimos com isso que eles realizem um tratamento médico gratuito com transporte e estada completamente subsidiados pelo governo. E, na verdade, não é nenhum subsídio, é um direito constitucional que está no artigo 196. É a solidariedade dos entes que o STF já concretizou em várias decisões e tem reiterado isso, né? Nós estamos em um país, e eu me sinto muito à vontade em dizer isso, onde eu não preciso ver um brasileiro morrer sem fazer nada. Eu posso levá-lo ao Sistema Único de Saúde e alguém tenta salvá-lo. Em outros países mais liberais, que se dizem maiores democracias do mundo, isso não acontece. Se a pessoa está com câncer em fase terminal e não tem um bom plano de saúde, ela é mandada para casa para morrer. Aqui no Brasil, não. Ela é tratada até o último momento de sua vida, independentemente de ter condições ou não. Agora, claro que acabamos por ter uma superpopulação nos hospitais. Isso é lógico em qualquer serviço público, né, aberto à população. Agora, dentro, aí o senhor falou da fronteira, citou como exemplo o Rio de Janeiro e São Paulo, onde há a excelência, no caso. Mas, e quanto a tratamentos internacionais, que foi a pergunta que ele disse, o senhor disse que hoje a maioria do país hoje já está... Eu tentei, na verdade, fugir de uma pergunta que tu me fizeste, mas vou responder diretamente, então. O STF não enfrentou ainda a questão dos remédios não aprovados pela Anvisa.
E aí eu poderia abranger os tratamentos não existentes em terras brasileiras nesse rol. Nós não temos precedente da Suprema Corte sobre isso ainda. Mas é a sua opinião? A minha opinião é que o governo brasileiro deveria custear a viagem e o tratamento da pessoa. Por quê? Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de perder a vida do meu pai. Eu sei o que é perder a vida de um ente familiar e tenho certeza que todos que perderam sabem como é difícil. Então, uma vida humana, ela é muito valiosa. Uhum. Então, eu vejo a solidariedade como visão de política de saúde com muito cuidado, porque eu acho que eu posso acabar relegando vidas humanas que poderiam ter sido salvas. Uhum. E acho que o Brasil é um país que cada vez mais, através dos seus constantes superávites primários, e cada vez mais consegue buscar recursos daqui e dali para a área de saúde que possibilite que o povo brasileiro possa ser salvo. E eu, como defensor, pelo menos não quero que o sangue fique nas minhas mãos, não quero chegar com as mãos vermelhas de sangue, apesar de ser do Internacional, eu não quero chegar com as mãos vermelhas de sangue na minha casa. E tenho certeza que o juiz também não quer chegar com a mão vermelha de sangue em casa. Não, quando eu lhe fiz a pergunta e o senhor agora respondeu, na verdade eu lhe fiz a pergunta, mas para saber a sua opinião, até porque isso não está realmente pacificado, ainda há uma discussão enorme sobre esse assunto, então, de fato, eu gostaria de ouvir a sua opinião, tal como foi agora abordada. Justamente. Então, eu lhe agradeço até. Mas um outro ponto que se coloca ainda acerca desse tema, professor, seria então esse alto custo do Estado. O senhor citou, lógico, os hospitais vão, mas aí nós não poderíamos também, por exemplo, estar tirando de outras áreas essenciais para colocar numa outra? Mais uma vez, opinião. Eu entendo. Veja bem, como defensor federal no Rio, eu tento filtrar tutelas de saúde, principalmente quanto à doença em foco. Não é qualquer tutela de saúde que merece um tratamento gravíssimo como esse que eu estou propondo de sequestro de verba pública. Se a pessoa me procura, por exemplo, um tratamento de diabetes, eu encaminho ela primeiro a um setor público que existe que trata diabetes. Administrativamente, eu não preciso judicializar esse tipo de contenda. Uhum. Agora, se uma pessoa me procura um tratamento estético, eu vou ter que ponderar se o tratamento estético é para retirar uma cicatriz no rosto ou é para fazer uma melhor estética. Eu, como defensor, não entraria com uma ação pedindo uma melhor estética. Agora, se é para tirar uma cicatriz no rosto de face a face, por exemplo, que causa constrangimento, aí eu já repensaria. Então, eu vejo que a tutela de saúde responsavelmente interposta, ela não esbarra em limitações do nosso orçamento público. E relembro a nosso público que muitos países do mundo mandam pessoas doentes para casa porque não tem plano de saúde para elas morrerem em casa. Ou, em vez de implantar 2 dedos, se eu perdi 2 dedos numa máquina, meu plano de saúde só permite que eu implante um dedo. Então, eu vou implantar, eu tenho que escolher entre um dedo. Isso no Brasil, graças a Deus, não existe. E por que não existe, Rimac? Por um artigo 196 da Constituição, no caso federal. Eu tenho um posicionamento nesse sentido de responsabilidade quanto à interposição de ações, de análise muito calma quanto a soluções extrajudiciais, tentativa de oficiar órgãos públicos algumas vezes, mas quando a questão é grave, quando a vida está em risco, eu realmente não quero que o paciente morra nas minhas mãos, nos meus braços, defensor federal. Eu sempre dou acesso à saúde. E o judiciário aí é que vai implementar a sua decisão. E os juízes do Rio têm sido bem corajosos. Nesse sentido, não tenho consciência aí da jurisprudência nacional e sei que o STF também é corajoso porque permitiu o sequestro de verba pública na STA 223, apesar de posições divergentes sobre esse assunto. Uhum. É uma questão um pouco ideológica até, né? Porque se eu tenho um viés mais social, eu vou ser mais favorável a
a judicialização da saúde. Se eu tenho um viés mais liberal, eu vou ser mais contrário à judicialização da saúde. Isso pode mudar, então, de perfil até do até conforme o julgador. Agora, com a nova composição do Supremo, por exemplo, nós não sabemos. Porque nós temos 2 votos novos e podemos ter uma reviravolta, né? Justamente. Normalmente essas ações são muito demoradas, porque se trata da vida, né? Veja bem, as ações de tutela de saúde têm uma eficácia quase instantânea. Nós conseguimos no Rio, em ações urgentes, quando eu preciso, por exemplo, uma cirurgia, eu faço o que se chama de remessa extraordinária e eu despacho diretamente com o juiz federal ou o diretor de secretaria, pelo menos, e consigo eliminar naquele momento. E já encaminhado para o setor de cumprimento de mandados, eu consigo, no mesmo dia, ou no máximo em 24 horas, uma cirurgia. Recentemente, a minha esposa, que esteve aqui há um tempo atrás falando contigo, que no caso, minha colega, ela conseguiu uma liminar para um transplante de fígado intervivos. E essa liminar e implementou para uma cirurgia no outro dia, a ser realizada no outro dia. Trago esse exemplo porque ele é muito recente, ele é de 15 dias atrás e provavelmente o transplantado, se estiver assistindo, vai se identificar porque está vivo, está feliz e graças ao acesso à justiça dado pelo 134 da Constituição Federal. Tudo de forma gratuita pela Defensoria Federal. Bom, aqui nesse caso, como defensor, e aí no caso, como é que o senhor se depara ali com todo aquele trabalho, talvez de defesa? Não seria necessariamente a defesa e a acusação, porque aí não é a acusação. Mas para o senhor, que não é médico, não está ligado ali ao direito, esses pareceres são extremamente fundamentais, a precisão deles para poder, o diagnóstico, para olha, tem que ser isso, não tem jeito. É o caso de... Entendi a tua pergunta. Porque, claro, talvez ali a cicatriz, o senhor vai olhar para a foto, já toma uma decisão. Não, eu compreendi plenamente a tua pergunta. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa de início. Eu tenho vocação para o processo civil e para a área civil. Eu não tenho vocação para o processo penal e para a área penal. Então, eu só atuo eventualmente em processos penais, em plantões, em situações extraordinárias. O processo penal não me atrai, eu até tenho algumas críticas à estrutura penal brasileira, e como não sei se atuaria bem como defensor criminal típico, né? E trabalho no processo civil. Voltando ao processo civil, a tua pergunta é interessantíssima. A Defensoria Federal tem hoje médicos contratados que vão de 2 a 3 vezes por semana e médicos que nós podemos consultar para interpor ações de saúde mais certeiras. Claro, o médico ele não está todos os dias na defensoria, mas ele vai 2 vezes por semana. Se o caso não é gravíssimo de um dia para a noite, porque aí eu vou para o Google para pesquisar a doença, mas se o caso não é gravíssimo, eu consigo ter um tempo para falar com o médico, conversar com ele, se eu posso mudar o remédio, um remédio mais barato, se eu não exatamente, se eu posso, em vez de usar o meu remédio americano, usar um genérico brasileiro. Então, todas essas perguntas podem ser feitas a esses médicos. E a Defensoria Federal hoje tem peritos na área contábil, na área de medicina, na área, aí vai, engenharia, psicologia, etc. e tal. Nós somos um órgão instrumentalizado nesse sentido. Até é muito importante eu estar aqui falando isso, porque é um coitadismo com as defensorias. E a Defensoria Federal, ela tem uma estrutura de razoável a boa. Eu trabalhei no MP estadual, como tu falaste, Gaúcho, 3 anos. Eu tinha uma estrutura pior do que eu tenho na Defensoria Federal hoje. Os defensores federais todos têm notebooks novos que funcionam, tem modem, banda larga, móvel, tem gabinete com computadores novos, todos têm 13 estagiários, temos um servidor que atende todo o núcleo, além disso temos servidores excedentes, temos cartório. Então, eu acho que está na hora de os defensores em geral pararem um pouco de pensar nas suas limitações e passarem a pensar nas suas possibilidades.
porque isso realmente é que fará com que a defensoria se concretize como uma realidade no Brasil inteiro. Porque é estado em que não há defensoria ainda, como Santa Catarina, e temos uma DIN correndo no Supremo sobre isso, né? E nós temos que discutir se realmente o nosso sistema é um sistema de assistência jurídica oficial ou é de assistência jurídica mista. É isso que nós temos que discutir claramente para chegar a alguma conclusão, né? Bem, nós estamos hoje conversando no programa Saber Direito Debate com o professor Arsênio Brauner, ele que é professor de processo civil e também constitucional e defensor público federal no Rio de Janeiro, que durante esta semana ministrou aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, o curso Juizados Especiais Federais. Você também pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e assistir ao Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já!